Hoje o programa Boa Vontade Entrevista recebe com muito carinho a escritora, também pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos e professora universitária Elaine Marcelina, que por meio da educação, dos bons valores recebidos em família e por sua perseverança provou que qualquer pessoa pode superar os desafios e alcançar seus objetivos na vida. Elaine, seja muito bem-vinda ao programa Boa Vontade Entrevista. Obrigada. Elaine, fala pra gente como é que foi esse início, a influência da sua família para que você pudesse começar a realização dos seus sonhos? Sim, a minha mãe, eu sou de uma família de 5, sou a mais velha, né? 5 filhos. Minha mãe sempre foi doméstica, mas ela tinha uma prioridade que era a gente estudar, né? Então, muitas pessoas ficavam, eu fui criada na Vila Aliança, comunidade, uma favela do Rio de Janeiro. E isso não foi empecilho para a gente, nenhuma dificuldade, né? Então, a dificuldade era da minha mãe de trabalhar e dar conta de criar 5 filhos. E aí minha avó ajudou. Então, fiquei um período da minha vida morando com a minha avó. Essa foi, assim, tudo que eu faço hoje, discutir a questão da mulher, é pelo exemplo da minha mãe. Ter sido doméstica a vida inteira, ter dado conta. E aí, esse cotidiano de ver a minha avó cuidando da gente é que me deu força para estudar. Esse exemplo é um diferencial grande para a gente, né? Porque nós sempre procuramos mirar em alguém que seja próximo, muito caro para o nosso sentimento. No caso, a sua mãe, que foi uma referência, você falou, sendo doméstica, conseguiu lidar aí com uma família, conseguiu administrar toda uma gestão familiar, a educação, o estímulo ao fator educacional, que isso faz uma diferença grande na vida, né? Nós podemos passar aí umas dificuldades, independentemente de onde a gente mora, a nossa origem. A educação, o estímulo da família para o campo educacional é um diferencial grande que altera a vida da gente, né? Sim, a minha mãe tinha um diferencial que era, eu acho que é a mulher, né, da comunidade, de querer que o filho cresça, que seja alguém na vida, aquele termo que a gente escuta o tempo inteiro. Quero que minha filha seja alguém na vida. E dos 5 filhos, esses dias eu fiz um texto para minha mãe chamado A Barriga da Ivone. A barriga da Dona Ivone, que tiveram, o que gerou, né, a barriga da Dona Ivone? 5 pessoas, 5 cidadãos para essa sociedade. Eu sou a mais velha, hoje eu sou historiadora, sou escritora, orgulho é da família. Quando saio no jornal, alguma coisa, minhas tias, porque toda a família mora ainda em Senador Camará, então é aquela festa, né? E os meus irmãos, um é desenhista, o nato, nasceu com aquele dom, né, de desenhar. Minha irmã é nutricionista, o outro é jogador de futebol, tá em Sergipe agora, a outra é manicure, mas fez o 2º grau. Então é um orgulho para toda a comunidade. Nos meus livros eu retrato mulheres também de Senador Camará e elas andam com um livro dizendo assim, eu escrevi esse livro. E a minha mãe brinca e diz assim, não, esse livro é da minha filha que é escritora. Então é esse orgulho e essa força da Dona Ivone que me traz até aqui hoje. Agora, como é que foi essa sua escolha na área educacional pela história? Por que você decidiu por conhecer um pouco mais o passado? Como é que nasceu isso? Eu sempre gostei muito de ler, né? E tínhamos uma dificuldade assim, muito grande. Então eu ganhei meu primeiro livro na escola aos 8 anos de idade. E aí eu fiquei com aquele livro numa alegria, sabe? Então eu sempre li muito. E aí quando eu tive oportunidade de estudar, eu queria fazer ou psicologia ou história, né? Para entender as pessoas e tal. Falei, então vou fazer história, mas eu já fui estudar à tarde, porque no período que eu morava com a minha mãe, não tinha condições de estudar porque eu ajudava ela em casa. Então eu só fui estudar depois que eu tive a minha primeira matrícula enquanto professora municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí é que eu fui estudar. Então eu fui fazer história num curso à distância, que era quando dava tempo. Então eu fiz história aos sábados. Foi logo assim que inaugurou o curso à distância, eu fiz história, comecei em 2006. E já tinha a minha filha, que eu tenho hoje uma filha de 10 anos. Então eu só fui estudar depois porque não tinha condições de estudar antes. Você lembra como é que surgiu a ideia de escrever um livro? Como é que Lembro nasceu exatamente, porque a gente tem um bordão que a gente escuta de tantos, né, no Brasil, de que a gente é um país de não leitor. Então como é que você se percebe escritor?
E aí eu, essa questão da leitura, sempre li muito, mas não me imaginava escrevendo. Então eu escrevi uma vez um texto baseado numa frase que Mãe Beata de Iemanjá disse. Ela disse assim: quem não conhece sua raiz não chega ao topo. E quando ela fez a fala dela, isso foi em 2006, ela estava se apresentando e disse assim: eu sou nordestina, semi-analfabeta e tenho 3 livros publicados. Eu já estava fazendo a pesquisa para a conclusão de curso de História. Eu falei: quem é essa mulher? Semi-analfabeta, com 3 livros, ainda fala. E aí a frase dela fez eu me desconstruir, né? E aí eu escrevi o texto chamado Gênero e Ancestralidade, um rascunho. Mostrei para o meu amigo, Marcelo, e ele disse assim: você escreve muito bem. Quando eu ouvi aquilo, é como se eu tivesse já um mundo de textos dentro de mim, porque eu comecei a escrever, sabe, escrever no ônibus, escrever em tudo que é lugar, mas ainda muito tímida, mostrava para os colegas. E aí o Salvador Marcelino, um grande amigo que se foi esse ano, ele disse assim: vamos escrever um livro. Eu falei: quem? Aí ele: você, contar a história dessas mulheres e tal. E eu estava fazendo a pesquisa, né? Me apaixonei na faculdade pela metodologia de história oral. Então, quando ele me chamou, eu já tinha esses textos bem tímidos sobre mulheres, sobre a minha vida e essas entrevistas que eu estava fazendo para o trabalho de conclusão de curso na faculdade de História. E aí ele falou: vamos fazer. Aí me levou na editora, aí eu cheguei lá com vários papeizinhos e o editor falou assim: isso é o quê? Eu falei: meus textos. Ele falou: querida, eu tenho alergia a isso, você digita tudo. E eu estava novata com essa questão de computador, aí digitei, mandava um por um. Ele falou: você quer me enlouquecer? Vai mandar um por um, faz em formato de livro. Aí eu dizia assim para mim, né? Esse cara não sabe que eu nunca escrevi livro, gente, é a primeira vez. E aí foi quando nasceu, com o apoio do Movimento Negro de Nova Iguaçu, no ano de 2008, que eu me formei em História, e nasce o primeiro livro, Mulheres Incríveis. Então, um título muito interessante, queria que você explicasse para os nossos telespectadores por que o título Mulheres Incríveis. Por causa da Dona Ivone. A Dona Ivone é danada, é uma mulher incrível. Gente, você é assim, quando eu pensava em estudar, eu queria fazer ou História ou Psicologia para entender os conflitos. E aí, quando eu fui para a História, eu falei assim: eu vou contar a história de mulheres comuns como a minha mãe. E aí relativizar quem é essa mulher comum, ou se tem uma mulher que é um ícone, mas tem um processo, né, para se ser um ícone. Até chegar E que lá. processo é esse? É o processo que a minha mãe perpassou e não teve condições de chegar, talvez a algum lugar, mas trabalhou muito suado para que os filhos chegassem. Então o título nasce daí, Mulheres Incríveis. Entendeu? Porque eu fiquei pensando: vou escrever sobre mulheres, mas vou botar mulheres. Aí nasceu Mulheres Incríveis. Nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. E no programa de hoje nós estamos conversando com Elaine Marcelina, escritora, historiadora e autora do livro Mulheres Incríveis. Ao seu coração, amigo telespectador e amiga telespectadora, dedicamos esse pensamento do escritor Paiva Neto, constante de seu artigo A Mulher no Concerto das Nações, concerto com S. O papel da mulher é essencial para a sobrevivência dos povos. Irmã, esposa, mãe, amiga, trabalhadora, chefe de família, é presença indispensável e carinhosa conselheira. Pelos filhos é o seu porvir, porquanto prepara homem e mulher futuros. Por isso, as sociedades que a deprimem o fazem a si mesmas. A mulher de entendimento esclarecido torna o elo familiar forte e a comunidade grande, moral, respeitada e unida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes.